Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô INSS. Mais um programa nessa tarde, estamos iniciando e eu quero compartilhar com vocês novas informações que eu recebi para quem é aposentado e pensionista. Trarei aqui hoje para vocês a respeito do 14º salário INSS e também mais uma surpresa agora em janeiro. Além do aumento de salário que vocês terão nessa folha, que inclusive já virou e começam a receber a partir da terça-feira que vem, nós temos mais uma surpresa para compartilhar com vocês nesses pagamentos em janeiro, para vários de vocês que estão nos assistindo. Fique atento aqui ao canal, que até o final do vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 notícias importantíssimas que todo aposentado e pensionista e também demais beneficiários da Previdência Social deveriam ter acesso a esse vídeo. É um vídeo extremamente importante, onde eu trago a respeito do 14º salário, dos pagamentos de janeiro, numa surpresa que vamos ter em janeiro, que já foi anunciado pelo governo, ano eleitoral, aumento de casos, infelizmente, da Covid-19, que é Covid 2022 já, né? Já vamos aí, estamos aí em 2 anos de pandemia, e esses 2 anos de pandemia, pessoal, veio trazendo muita tristeza e muitas mudanças nas leis do Brasil, né? Para poder adequar aí a questão orçamentária, ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerável, ajudar a economia, e o governo está aí trabalhando algumas medidas que já estão sendo aprovadas. Eu trouxe para vocês um vídeo essa semana do INSS, que publicou já uma nova portaria com a suspensão das perícias presenciais da galera aí do pente fino, e nós temos muito mais novidades e eu vou estar trazendo todo dia conteúdo aqui para vocês. Por isso que é importante acompanhar o canal e assistir o vídeo até o final. Você que é a primeira vez aqui no Alô INSS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um enorme prazer ter vocês aqui. Eu sou a Ana Paula, falo de São Paulo, capital. E hoje tá quente aqui, hein, pessoal? Mais de 30 graus aqui em São Paulo, capital. Essa semana foi a semana mais quente desde o início agora desse ano, na minha opinião, porque tá muito calor. Como que tá aí na sua cidade, no seu estado, a temperatura? Tá quente aí também? Tá chuva? Na semana passada foi uma semana de muita chuva aqui em São Paulo, capital, mas agora tá bem quentinho, viu? Tá, ó, um calor, tá bom, um parque aquático, bom para ir para uma piscina, né? Tem que se hidratar bastante, tomar bastante água, suco natural para poder hidratar e passar um pouco essa sensação de calor que tá, pelo menos aqui em São Paulo, capital. Mas eu estou muito feliz em estar aqui nessa tarde, porque eu tenho boa notícia para compartilhar hoje com vocês. E o Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, no público idoso, público da terceira idade. E nós estamos aqui para trazer conteúdo que interesse você, conteúdo que abrange os seus benefícios, as suas finanças, para poder trazer sempre o melhor conteúdo e, mais do que isso, informação, orientação previdenciária, porque nós temos parcerias com escritórios previdenciários que compartilham sobre processos, causas, sobre legislação previdenciária, aquelas brechas que vieram com a reforma, e cada portaria que o INSS posta, nova portaria, ela vem com alguma brechinha, né? Vem com algum conflito com a lei, e tudo isso é de interesse de vocês, porque pode fazer com que você aumente o valor da sua aposentadoria, do seu benefício previdenciário. São conhecimentos que você não vê na mídia, porque tem que ser um especialista para trazer. Então, aqui no Alô INSS você tem tudo isso de graça, você não paga R$1. É só você ser inscrito no canal, porque para ser inscrito é de graça. Então clica aqui no botão escrito inscreva-se embaixo do vídeo em vermelho, só aparece para quem não é inscrito. Clica nele e aí você estará inscrito no canal. Toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Todos os dias, de domingo a domingo, feriado, Natal, Ano Novo, diretão, 7h30 da manhã, todos os dias eu estou aqui com o programa do Alô INSS da manhã, né? Com a galera aí que acorda cedinho junto comigo. Estamos sempre trazendo as melhores notícias aqui nessa parte da manhã. E na parte da tarde, igual hoje, eu trago outro programa aqui do Alô INSS, que é o Café da Tarde com os Aposentados,
para a gente poder trazer os acontecimentos do dia, né, com base nos noticiários, com base no que o governo vem fazendo e também esclarecer alguns pontos ou algumas novidades sobre previdência, sobre os seus benefícios. Então fica ligado no canal para você não perder conteúdo. O Alô INSS, ele é uma rede de apoio para você idoso. Nós ainda ajudamos a lutar por um Brasil com mais igualdade e justiça social para quem é idoso, aposentado e pessoa com deficiência. Se você quer fazer parte dessa luta, deixa aqui nos comentários, eu faço parte dessa luta. Um Brasil melhor para todos. E não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ele é fundamental para que a gente continue aqui trazendo conteúdo para vocês diariamente. E no final do vídeo, compartilhe o vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Posso contar com você? Eu espero que sim. Uma ótima tarde a todos. Bora para as notícias. Começando aqui com o julgamento da revisão da vida toda, tá, pessoal? Olha só. Muita gente continua perguntando sobre a revisão da vida toda e eu quero trazer um ponto também aqui para vocês. Além de falar o status, o posicionamento, eu quero trazer um outro ponto que às vezes esquecemos de falar ou que outras pessoas não estão falando e que é importante vocês saberem sobre esse assunto, tá? O INSS, assim como tudo no nosso redor, está sujeito a erros, a gente sabe, e por essa razão os aposentados que acreditam estar recebendo um benefício menor do que o devido podem requerer a revisão desse provento, né, desse pagamento. E todo mundo pode fazer isso, tá? Todo mundo que considera que tá errado pode pedir uma revisão para ver se de fato tá. Mas é importante, antes de você pedir uma revisão, você entender como que elas funcionam e ver se você faz sentido você pedir, porque às vezes é achismo e é aquilo mesmo. Você tem que entender o cálculo, como que funciona, porque infelizmente com as reformas, com as mudanças que o governo veio fazendo de alterações nas leis previdenciárias, de fato os benefícios começaram a ficar menor. Só que existe aquelas leis, regras de transição, porque se você começou a contribuir antes dessa reforma que prejudicou o pagamento, você pode ter direito ainda à reforma antiga e ter um benefício melhor. Então, por isso que entendimento é poder, é dinheiro. Informação é dinheiro, informação é poder, pessoal. E o prazo máximo para você solicitar um recurso no INSS é de 10 anos após o primeiro pagamento do seu benefício ou após a negativa administrativa do recurso que você fez com o INSS. Como assim, Ana? Um exemplo, você se aposentou em 2000. Em 2010 é o prazo para você solicitar algum recurso no INSS. Vamos supor que em 2010, quando estava vencendo o seu prazo de 10 anos para poder solicitar revisão, você solicitou uma revisão para o INSS. O INSS demorou 2 anos para poder te dar o retorno, né? Ele deu o retorno em 2012. E aí ele deu um retorno negativo, falou, olha, nós analisamos tudo e você não tem direito. Só que aí, o que acontece? Quando ele deu esse retorno negativo em 2012, você tem mais 10 anos a partir dessa negativa para poder entrar com uma ação judicial se você ainda achar que foi negado injustamente. Você estiver certo que tem direito com base na lei. E aí significa que ao invés de ter vencido o seu prazo em 2010, já que você se aposentou no ano de 2000, vai vencer o seu prazo em 2022, que é o ano que a gente está agora. Por quê? Porque a sua negativa foi em 2012, aí começa a contar de novo, ele zera tudo e começa a contar mais 10 anos, tá? Então aí são 22 anos que você teve dentro do processo inteiro que recebe benefícios de prazo para entrar com a ação. Mas entre os 10 primeiros anos você tem que pedir uma revisão para poder zerar o prazo e contar mais 10 anos se ele negar, tá? Mas antes de pedir, o que eu oriento sempre? Que você deve pedir para um advogado previdenciário te ajudar nesse cálculo e te certificar que tem direito. Porque senão, numa dessas revisões, você não tem certeza do cálculo, pode acontecer do INSS encontrar um erro, mas que pagou a maior para você. Aí gera uma dívida na União no seu nome. E além do seu benefício, reduzir o valor. E ninguém quer isso, né? Você teria que devolver os valores que você recebeu a mais por causa de erro do INSS. Então tem que tomar cuidado com revisão. A revisão deve ser solicitada. Muita gente está solicitando com sabedoria, com a afirmação de um advogado previdenciário, estão ganhando. Não é à toa que o processo de precatórios no Brasil vem só dobrando de ano para ano, porque as pessoas estão tendo conhecimento, estão indo atrás da informação, está sendo confirmado e elas estão ingressando com a ação judicial e estão ganhando, porque está na lei.
Se tá na lei, o advogado já fez a avaliação para você, não tem como você perder o caso. Por isso que está aumentando o número de precatórios no país e o governo está aí desesperado por causa desse aumento de precatórios, porque agora o aposentado, o beneficiário da Previdência, ele tem informação, ele tem acesso à internet, ele consegue consultar tudo que ele quiser. Então, pessoal, informação é poder. E aí, a revisão da vida toda, eu vou explicar aqui para vocês. Os segurados que receberam o primeiro pagamento do benefício em dezembro de 2011 têm até janeiro, esse mês de 2022, tá? Até o final desse mês, para solicitar qualquer correção ao INSS. Se você nunca entrou com recurso, você pode entrar agora. Só que você tenha certeza que você vai ter direito pelo menos a essa revisão. Eu já trouxe mais de 9 tipos de revisões aqui do INSS que existe, mas hoje eu quero falar da revisão da vida toda, especificamente dessa, tá? Os segurados que receberam o primeiro pagamento do benefício em janeiro de 2012 podem requerer a revisão até fevereiro desse ano. Quem recebeu o primeiro benefício em fevereiro de 2012 pode requerer até março desse ano, e assim sucessivamente, vai jogando um mês para frente, tá? E vamos falar então da revisão, tá? De um modo especial, da revisão da vida toda, porque a revisão da vida toda ela é um direito dos aposentados previsto em lei. Eu vou explicar por que é previsto em lei e por que tá toda essa dificuldade, então, em você conseguir vencer ela, né, pelo STF. É um direito dos aposentados que possuem salários de contribuição mais elevados antes da mudança da moeda nacional, antes do real entrar no Brasil, que foi julho de 94. Esses cidadãos, eles podem conseguir um aumento no valor da aposentadoria através da revisão da vida toda. Você vai pedir que toda a contribuição que você fez entre no cálculo de média do valor. Isso se você tiver certeza que esse cálculo, contribuindo com todas as contribuições, elas aumentem o valor da sua aposentadoria, não diminua, tá? Essa mesma regra também é válida para pensionista por morte, cujos benefícios são decorrentes da aposentadoria que teve a mesma situação. E quem que pode ser beneficiado com a revisão da vida toda? A mudança da moeda nacional em julho de 94, ela prejudicou vários segurados que recebiam altos salários até essa data, pois a nova regra da aposentadoria, ela passou a considerar somente os valores das contribuições depois de julho de 94. A justificativa encontrada para esse fato é que a conversão dos valores dificultaria o cálculo do benefício. A revisão da vida toda, ela refaz o cálculo da média salarial do segurado, o que beneficia quem tinha bons salários antes de julho de 94, pois os valores das contribuições que foram desconsideradas serão levados em conta, aumentando o valor do benefício. Essa é a ideia. Uma importante observação aqui, que muita gente não fala, é que a correção ela é vantajosa para os trabalhadores que tinham altos salários no início da vida profissional, em comparação aos salários recebidos nos anos que antecederam a aposentadoria. Então, se você tinha os mesmos salários, o mesmo valor de salário, os mais altos antes de 94, quando convertido em real, para os mesmos que antecedeu a sua aposentadoria, não vai fazer diferença. Né? Você teria até que tomar cuidado porque no começo da carreira, geralmente a gente começa recebendo salários menores e depois vai aumentando. Então tem que tomar cuidado para esses salários menores não diminuir o valor da sua aposentadoria. Por isso você tem que ter certeza que se somar as médias dos maiores salários antes de 94, junto com o que você trabalhou depois de 94, se trabalhou, tem que aumentar o valor da sua aposentadoria. E muita gente, muita gente mesmo, iria se beneficiar. Por quê? Porque muita gente não trabalhou mais depois de 94. Então essas pessoas que não trabalharam depois de 94 se aposentaram com um salário mínimo, sendo que tinha salários altos antes de 94. Percebe? Tinha muitos vendedores, pessoas comissionadas, e tudo isso caiu por terra, ou seja, você contribuiu em vão, porque isso não entrou dentro do seu cálculo de média salarial. Então, a revisão da vida toda, ela é um julgamento, ela está em julgamento pelo STF,
É uma das questões mais desejadas pelos beneficiários, porque isso pode triplicar o valor da sua aposentadoria e ainda você receber uma bolada mais de 100 mil reais de retroativo. Então é muita grana em jogo. Mas o que aconteceu? Né? Existe a regra de transição, lembra? A lei mudou, só que aí quem começou a contribuir antes da lei mudar, contribuiu para poder se aposentar com um valor médio do que a pessoa ganhava no mercado de trabalho. E quando a pessoa se aposentou com salário muito menor, isso feriu o direito do aposentado, porque ele começou a contribuir na época esperando esse dia da aposentadoria chegar e ele ter um descanso com o salário do que ele já estava habituado a receber no custo de vida. Então a aposentadoria causou uma série de consequências a esses aposentados que não puderam ter o valor da aposentadoria, o valor que ele recebia no mercado. Então ele entrou com a ação e falou, olha, não é justo, por isso existe regra de transição na lei. E aí o aposentado começou a ter esse entendimento, os advogados também, então entraram com a ação para rever o caso. E aí o STJ, ele havia dado a causa ganho ao aposentado. Faz sentido, regra de transição, você tem que seguir o critério mais vantajoso. Se o critério mais vantajoso e você contribuiu antes da reforma, você não pode ser lesado por causa dela. Só que aí o INSS recorreu ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para que ele se sensibilize com o INSS, porque o INSS não tem dinheiro para pagar todo mundo. Essa foi a alegação. Então não é que está contra a lei, não é que é errado pagar a revisão da vida toda, é que o INSS está dizendo que não tem dinheiro. Essa é a questão. E aí o STF está avaliando tudo isso. E aí o que aconteceu? 5 juízes ministros votaram a favor do aposentado, a favor da lei, do que de fato é a lei, e 5 contra, porque estão pensando na economia do país, que o governo está informando, sendo que não tem nada a ver, né? Mas assim, para vocês verem, para lesar o direito de vocês, eles usam como artimanha a economia do país. E aí, para o aposentado, tudo bem, né? É igual um vídeo que circulou do Dória falando lá que a reforma da Previdência foi necessário dentro do Estado, mesmo algumas pessoas ganhando pouco. Aí ele falou que ele apoiava o tirar do aposentado para poder ajudar os mais pobres. Aí quando falou de taxar, de fazer a reforma de taxa de juros e taxar os rendimentos, né, que você tem, geralmente quem investe em bolsa, né, ele falou que era contra, porque ele falou que não acha justo taxar os ricos para poder dar para os pobres. Então ele mesmo foi contrário. Isso passou, tá no jornal, os vídeos circulando na internet, ele mesmo falou. Então ele foi incoerente. Pro aposentado, então significa que pode tirar para poder ajudar os mais pobres. Quando fala que vai tirar dos ricos, ele fala, não, existe outras alternativas que dá para poder fazer a economia andar sem precisar taxar tão alto os ricos. Percebe? Então é uma questão de prioridade. Então, pessoal, a revisão da vida toda está aguardando sair esse impasse, e esse impasse tem que esperar o STF decidir, né? Então a gente vai trabalhar aí esse ano, uma expectativa muito grande que o STF paute e vote conforme a justiça, conforme a lei, para o aposentado, porque o aposentado trabalhou a vida toda, ele tem direito a incluir toda a vida trabalhada no cálculo da aposentadoria, senão fere a lei, a nossa Constituição vai estar enfraquecida, né, se votarem contra essa revisão da vida toda. Isso é a minha opinião e a opinião de vários especialistas previdenciários e jurídicos, tá? Agora eu quero falar da prova de vida. A prova de vida do INSS tem um novo calendário em 2022 e eu vou passar algumas formas de você realizar o procedimento sem sair de casa, tá? 3,3 milhões de segurados precisarão passar pelo ato agora em janeiro e quem perder esse prazo de apresentação corre o risco de bloqueio e até suspensão da pensão e aposentadoria. Então, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, precisam ficar atentos agora em 2022, porque a prova de vida voltou a ser obrigatória esse ano. E cerca de 3,3 milhões de segurados precisam realizar o procedimento agora em janeiro, que são os aniversariantes do mês de janeiro e também os beneficiários que venceram a prova de vida entre novembro de 2020 e junho de 2021.
Esses beneficiários têm que realizar agora em janeiro, junto com os aniversariantes de janeiro, a prova de vida. E muitos estão falando que a prova de vida ela pode ser bloqueada, suspensa novamente, igual foi no ano passado a obrigação. Isso pode acontecer mesmo devido ao aumento de casos da pandemia. Mas enquanto não acontece, a gente não pode contar com a sorte e esperar passar, não realizar, esperando que o governo suspenda de novo a obrigação. Então realize, porque vocês só têm até o dia 31 de janeiro, tá acabando, já estamos entrando na última semana aí do mês de janeiro, já vamos entrar e nós precisamos tomar cuidado para não ter o benefício bloqueado, tá? Então, pessoal, vocês têm aí mais uma semaninha, mais poucos dias aí para poder realizar dentro desse mês. Então, cumpram o calendário. Prova de vida está obrigatória e se você não realizar, provavelmente em junho o seu benefício será bloqueado, porque ia ser em fevereiro, mas o governo editou a medida provisória e jogou para o mês de junho os bloqueios, tá? Quem tiver o benefício bloqueado, para reativar, é só ir no banco em que você recebe e solicitar a reativação. Agora, temos surpresas nos pagamentos agora de janeiro, vou trazer para vocês, vou trazer também sobre o 14º salário, mas eu vou trazer, tem duas surpresas nesse pagamento de janeiro, mas primeiro eu vou falar do 14º salário e em seguida dessas duas surpresas que foi anunciada nesse mês de janeiro de pagamento extra, de ajuda extra para muitos aposentados e também familiares de aposentados. Então vamos lá, pessoal, começando aqui com o 14º salário INSS, a gente tem uma grande notícia aqui para trazer para vocês. Eu trouxe ontem aqui à tarde um vídeo falando sobre o deputado Ricardo Silva, que postou no Facebook e no Instagram dele falando a respeito do 14º salário INSS, que ele está tentando fazer alguns parlamentares voltarem do recesso antes do dia 1º de fevereiro. Né, dia 2 começa a ativa normalmente, vai ter reuniões, sessões, dia 2 de fevereiro vai estar tudo acontecendo dentro do Congresso, o que significa que sem ser essa semana que vem agora, a outra semana a gente já vai ter o parlamento funcionando. Mas o Ricardo Silva está tentando fazer com que eles votem já agora, nessa semana do dia 24 de janeiro, para que possam pautar e votar os projetos importantes para o povo, incluindo o 14º salário e também o 13º salário. E esse movimento que ele fez atraiu outros deputados a também participarem da luta, né? Como o delegado Antônio Furtado, entre outros. O deputado André Janones também estava nessa luta, só que ele acabou pegando Covid e aí ele estava em estado grave. Eu tenho até que ver como que ele tá, se ele já saiu. Alguém aí que acompanha ele chegou a ver se ele já saiu do hospital. Ele estava em estado grave com a Covid e precisou ser internado. Então, a gente não teve mais notícias, mas eu vou estar indo atrás para poder trazer para vocês aqui, tá? Mas outros deputados também saíram em defesa dessa volta antecipada do recesso parlamentar para que o Congresso, já a semana agora que vem, do dia 24, comece a fazer reuniões extraordinárias, sessões extraordinárias em caráter de urgência para poder ajudar o povo brasileiro devido a esse aumento de casos aí na pandemia. Então, essa é uma ótima notícia para a gente, principalmente você aposentado e pensionista, porque nós precisamos urgentemente solicitar a urgência de pauta do 14º salário e também daquele projeto de lei do 13º salário, que inclusive teve um bom avanço na Câmara no final do ano passado, que é o PL 3967 de 97, que ele pede um 13º salário para o BPC Loas e também para o público de auxílios assistenciais permanentes, como é o caso do Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. Então nós temos quatro, vamos colocar, tem vários, mas pelo menos 4 primeiros projetos que precisam de um avanço gigante, que é o 14º salário INSS, que precisa ser pautado urgentemente, o 13º salário para BPC Loas e benefícios assistenciais, como Auxílio Brasil, Bolsa Família. A gente tem o projeto da margem social, que eles precisam corrigir o pessoal que ficou com a margem negativa e verificar se vão liberar linha de crédito especial ou não da margem dos consignados. E tem também aquele adicional de 25% para todos, considerando para todos os beneficiários e não somente aposentados por invalidez. Então, que precisam de assistência de terceiros para as atividades básicas do dia a dia. Então, nós temos esses 4 projetos de lei
como prioridade máxima, fora os outros que tem aquele de desaposentação, da suspensão por 120 dias do desconto do consignado na folha de pagamento. Tem vários outros projetos que estão em tramitação também e que a gente é a favor, que nós fazemos parte dessa luta. Tem o de aumento da aposentadoria também por invalidez, tem o da suspensão de contribuição previdenciária, tem o do FGTS para a idade da pessoa idosa, né, para abaixar de 60 anos ao invés de 70 anos. Tem vários outros projetos que a gente apoia. Eu vou trazer um vídeo com a lista dos principais projetos, somando aqui, pessoal, eu tô com eles aqui também. São mais de 15 projetos que a gente estava trabalhando no ano passado e que precisamos que eles ganhem força e relevância esse ano também para vencer no Congresso. E o 14º salário, principalmente, ele é o número 1 aí para poder avançar, e vocês viram que ele já avançou o que ele tinha que avançar na Câmara. Agora nós precisamos apenas que ele passe pela CCJ para sair da Câmara dos Deputados. É só isso que falta para ele sair da Câmara dos Deputados. Ele passando pela CCJ, que a gente vai pressionar para valer. Eu quero muita pressão na CCJ, nos deputados, em cima da Bia Kicis, em cima do presidente da comissão, para que o 14º salário avance imediatamente. A CCJ precisa designar um relator para o projeto. Aí, designando, a gente vai pressionar o relator para dar o parecer, porque ele pode emitir em 24 horas o parecer. Ele emitindo o parecer, vai abrir o prazo de 5 emendas, né, para poder, quem quiser apresentar emenda ao projeto, modificar alguma coisa que apresente. E aí começa a pauta e a votação. O bom da CCJ, uma vantagem que a gente tem, que é um ponto importante dentro do 14º salário, é que ele está na comissão, que é a maior comissão da Câmara dos Deputados. Tudo passa por eles. E eles têm sessão quase todo dia. Diferente das outras comissões, lembra? Era uma vez por semana. Então era lá, a Comissão de Seguridade Social e Família era toda quarta-feira. Aí a Comissão de Finanças e Tributação toda terça-feira. Então, se não votasse nessa terça, tinha que esperar a terça que vem. Agora, isso mudou. Isso mudou. A CCJ é quase todos os dias tem sessão. Então, não votou hoje, pode votar amanhã. Não votou amanhã, pode votar depois de amanhã. Então, a gente tem mais prazos dentro da mesma semana para poder fazer com que ele aconteça e a gente pressionar e fazer ele entrar em pauta. Então, é uma ação que nós precisamos continuar para fortalecer essa luta, fazendo com que o 14º salário avance da CCJ e aí se torne mais rápido, porque ele avançando na CCJ vai para o Senado Federal e o Senado Federal vai apreciar e votar o projeto. O bom do Senado é que ele vai em plenário direto, porque ele está em caráter de urgência e ele já passou por todas as comissões da Câmara, então não precisa passar pelas comissões do Senado. Ele vai direto em plenário e o Senado já pode votar ele. E o Rodrigo Pacheco deu sua palavra junto ao deputado Ricardo Silva que ele vai priorizar o 14º assim que chegar no Senado. Então é uma grande vantagem, é uma ótima notícia referente ao 14º para quem está aguardando o benefício, tá bom? Então, 14º salário é isso, eu faço parte dessa luta. Você faz parte dessa luta, deixa aí nos comentários. E agora eu quero trazer as surpresas. Agora em janeiro, além do pagamento, né, que vocês vão ter do aumento do salário mínimo, a gente tem aí 2 surpresas na folha de pagamento agora em janeiro para os beneficiários. Tem o Auxílio Gás, né, o Auxílio Gás que vai ser pago junto com o Auxílio Brasil e começou já a ser pago desde o dia 18, né, desde terça-feira, dia 18 de janeiro, começou a ser pago o Auxílio Gás e tá priorizando todo mundo que é do cadastro único tem direito ao Vale Gás, tá? E aí quando eu falo todo mundo, inclui você, aposentado, pensionista, auxílio doença, BPC Loas, auxílio reclusão, auxílio invalidez, auxílio acidente, todos vocês, todos que estão dentro do cadastro único, porque o cadastro único é quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos e a renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo hoje tá R$ 1.212, então a sua renda familiar, multiplica esse valor por 3, tem que ser até R$ 3.636. A sua renda familiar, somando o salário, lembrando que para cálculos de benefício do governo, quem tem benefício previdenciário de até 1 salário mínimo, ele não entra no cálculo de renda per capita. Vamos supor aqui um exemplo, só para vocês entenderem aqui. Eu vou passar aqui para vocês um exemplo fácil, tá? Para vocês entenderem como que funciona o benefício. Vamos supor que na sua casa mora 5 pessoas.
tá? Mora aí você, mora seu esposo e mora 3 filhos ou 2 filhos e um neto, um exemplo. Então mora 5 pessoas. Você e seu esposo são do BPC Loas, porque já são idosos, recebem o BPC. E aí, dentro da sua casa, os seus filhos e netos, né, apenas um trabalha e ele ganha R$2.000, tá bom? R$2.000. E você e o seu marido ganham 1.212. Por quê? Porque vocês são do BPC Loas. Então, se somasse o salário do seu filho, que ganha R$2.000, mais o seu BPC e o BPC do seu esposo, vocês teriam uma renda familiar de R$4.424, não é mesmo? Só que o que acontece? Como o salário de vocês, que é benefício previdenciário, é até um salário mínimo, você não entra com renda per capita. Então, a renda, é como se sua renda não existisse. Então, para o governo, ele só vai olhar a renda de R$2.000 do seu filho. E aí, se você pega os R$2.000 do seu filho e você divide por 5 pessoas, que é o número de pessoas que moram dentro da mesma casa que você, pega esse valor, divide por 5, dá R$400 por pessoa, ou seja, meio salário mínimo por pessoa daria R$606. Então você está dentro. Você ganha menos do que meio salário mínimo por pessoa. Tá? Para o governo é esse o cálculo. Se fosse somar o cálculo com o seu benefício BPC, daria R$4.424 nesse exemplo. Esses R$4.424, se fosse dividir por 5 pessoas, daria R$884 por pessoa. Então, você ultrapassaria os R$600. Você não teria direito a receber o benefício. Mas como você consegue receber o benefício, né? Porque o seu salário não entra, então você pode receber o Vale Gás. Entenderam a conta? É essa conta que a gente faz, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Todo mundo que tem renda familiar de R$3.600, né? Sem contar benefícios de até um salário mínimo, e tem renda per capita de até R$606, consegue se cadastrar no cadastro único e consegue ter acesso a esses benefícios. E o Vale Gás é um deles e é R$52. Só que esse mês de janeiro vai começar a pagar para quem é do Auxílio Brasil primeiro, que são 5 milhões de pessoas que tem uma renda per capita bem baixa, a menor renda per capita que existe dentro do cadastro e que tem o maior número de pessoas morando dentro da mesma casa. Então essas são as famílias priorizadas esse mês. No mês de março, quando for a segunda rodada, vai acrescentar um número maior de pessoas e talvez a sua família comece a entrar. Então vai aumentando gradativamente até setembro de 2023. Tá todo mundo do cadastro único incluso. Essa é a promessa do governo, tá? Então, o Auxílio Gás começa de qualquer forma a ser pago, então muitas famílias que são do Auxílio Brasil já vai começar a pegar, e o Auxílio Brasil também começou a ser pago agora em janeiro, o valor mínimo de R$400. Uma outra notícia muito maravilhosa de surpresa aqui nesses pagamentos é sobre o saque aniversário do FGTS, tá bom? O saque aniversário FGTS 2022 começou a ser liberado pela Caixa para quem é aniversariante de janeiro. Quem é nascido em janeiro tem saldo de FGTS na Caixa, você tem filho, netos, pessoas que trabalham, que você conhece, que faz aniversário em janeiro, passa esse vídeo para eles, porque eles já podem sacar uma parte do valor do FGTS. E cotas do PIS/PASEP, você que trabalhou de 77 a 88, você pode ter cotas ainda antigas do PIS/PASEP e não sacou. O Banco Central está convocando e diz que agora em janeiro já está disponibilizado para sacar o dinheiro quem ainda não fez o saque na época. E a maioria são aposentados, porque aposentado acha que sacou tudo na época que tinha direito, mas ainda tinha resíduos que não tinha caído quando você sacou e caíram depois. Só que quando o aposentado saca o valor de FGTS ou PIS/PASEP, ele nunca mais olha aquela conta, né? Então, dá uma olhadinha, liga no Banco Central do Brasil, ou liga no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica Federal, se você trabalhou em empresa privada, e pergunta se tem algum resíduo de cota de FGTS, PIS/PASEP para você, que eles vão te informar, tá bom? Eu espero que você seja um dos sortudos que tem essa grana liberada agora em janeiro, que já é uma grana extra que vai ajudar e muito aí as contas, com certeza. Então, esse é o vídeo de hoje. Compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder conteúdo, porque eu volto a qualquer momento com mais informação para vocês. Um grande beijo e até a próxima.